Lendo a Bíblia em boa companhia. Deus, onde estás? Pergunta inquietante. O Deus que tudo vê, a ele não o vemos. O Deus que tudo sabe, pouco sabemos dele. Um ser enigmático acima da compreensão do homem. Seriam essas falas verdadeiras? Se Deus não tivesse se manifestado entre nós, o seu amor não estivesse em toda parte, na natureza, no seu cuidado conosco, em todos os sinais e maravilhas que ele prontamente se diz colocar à nossa disposição. Isaías relata evento com o rei Acabe, que recusou um sinal de Deus. Deus ofereceu a Acás, ofereceu a Acás um sinal dos mais altos céus até as profundezas da terra, qualquer coisa que ele pedisse como sinal de que ele não estava abandonado, que não fizesse aliança com o inimigo, com o povo inimigo, com Satanás. Mas Acás desobedeceu, nem quis ouvir do sinal do Senhor. Não tentarei o Senhor, é o que diz. Por isso, Isaías capítulo 7, verso 14, é o chamado da lição da escola sabatina Isaías, consolo para o povo de Deus, falando especificamente agora sobre Emanuel, a promessa de Deus, o sinal de Deus que está em Isaías 14. Deus conosco. Deus é conosco, porque o verbo ser, to be, ser ou estar, é o que melhor traduz o nome Emanuel. Emanuel, Deus é e está conosco. Esta é a perfeita tradução do original hebraico para a nossa língua. Portanto, precisamos compreender pelos versos, as passagens da Bíblia que vamos trazer hoje, e pelas histórias de profetas que viveram em momentos de extrema agonia, como e quando Deus estava, onde Deus estava, como Deus estava agindo, o que ele estava fazendo, onde ele estava nesse momento de aflição do seu filho aqui na terra. Você está passando por alguma aflição, conhece pessoas que estão sofrendo, filhos nas drogas, morte de parentes, doenças, perseguições, roubos, mentiras, calúnias, injúrias, sofrências que vêm para todo ser, porque no mundo tereis aflições, foi o que disse Jesus. Os pobres sempre tereis convosco. Então, a agonia deste mundo não é nada comparado com a glória futura, conforme diz o apóstolo Paulo. Mas no futuro, será que vamos ter que ficar guardando até quando, Senhor? Até quando? Jó responde: julgará o homem a Deus? É o que Jó diz aos seus amigos. Veja, o que cada um de nós está incumbido de fazer é refletir Deus ao mundo, porque nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Precisamos manter essa imagem e semelhança, nos fazer cada dia mais semelhantes a eles, para que o mundo, conforme diz Paulo, glorifique a Deus pelas nossas obras. Você, filho de Deus, faz as obras de Deus aqui na terra. Mostra ao mundo exatamente aquilo que Deus é. Mas quando nós estamos pervertidos da vontade de Deus, distantes da vontade de Deus, já estamos nus como estávamos no paraíso. Precisamos nos revestir da figueira, folhas de figueira que nada cobriram, não trouxeram justiça. As obras de nossas mãos não trazem justiça. Mostram, sim, o amor de Deus em transformar a nossa vida. Mas não somos salvos pelas folhas de figueira, não somos salvos pelas obras que praticamos. Mas as obras são, na verdade, os frutos que Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Por isso as obras dizem da nossa salvação. Não nos salvam, quem salva é Jesus. É a fé no sacrifício de Jesus, capaz e suficiente pela graça de Deus, misericórdia, e pela morte de Jesus em meu lugar, oferecido em holocausto nos tabernáculos eternos, diante de todo o universo, nos concílios universais, não só diante de Deus e de anjos e de outros mundos, mas inclusive diante de anjos maus. Eles vão se dobrar no final dos tempos e reconhecer a justiça de Deus. Por isso, a fúria de Satanás é grande, ele está chegando a hora do seu juízo. E você e eu vamos ter a tarefa de julgar os anjos. Vamos ver hoje todas essas situações a miúde. Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos, mil graças, porque estás conosco. Que o teu Santo Espírito, Pai,
Teu Santo Espírito, Jesus, estejam conosco nessa programação. Abra a nossa mente para a compreensão da Tua vontade para nós, de como Tu nos cuidas e nos zelas. E cuida e zela de todos os que estão assistindo esse programa. Dá-lhes a certeza da Tua companhia em nome de Jesus. Amém. A certeza da companhia não é só quando você está no altar glorificando a Deus. A certeza da companhia é como quando você está no ventre da baleia. Onde estava Deus quando Jonas dele se escondeu no porão de um navio? Vai para Nínive pregar. E ele foi para o lado contrário, pegou um navio para um lugar mais distante que existia na época. Exatamente no lugar oposto da direção de Nínive. E então Deus toma o controle daquela embarcação, do mar que se revolta. O mundo é meu, eu estou no comando das coisas. O mar se revolta e, resumindo, Jonas é lançado para fora do barco, pela própria palavra dele. É a profecia, é Deus no comando de todas as coisas. Naquela embarcação, o mar imediatamente se acalmou. A vontade de Deus se cumpriu, mas um monstro marinho, quiçá uma baleia enorme, ou talvez uma baleia daquelas que está acostumada a carregar os filhotes na boca, e carregou também Jonas, o engoliu. E onde estava Deus quando aquele profeta foi engolido pela baleia? Deus estava no controle da baleia e levou de carona Jonas diretamente às praias mais próximas de Nínive. Ali Jonas foi vomitado. Certamente pessoas testemunharam esse fato e a pregação dele tomou notoriedade e evidência. Num só dia, os ninivitas se converteram, se arrependeram, puseram roupas de saco, cinza sobre a cabeça, se converteram. Arrependei-vos e convertei-vos. Para que possamos ser salvos, precisamos mudar a conduta, fazer de nós novas criaturas. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus a cada minuto, a cada vitória sobre o mal, a cada decisão que tomamos de fazer o bem e não fazer o mal. Segue o bem, diz a palavra de Deus. Pois bem, já vimos aqui que os nomes dos filhos de Isaías, Maher, Salá, As, Bazar, rápido despojo à presa, segura, queria dizer para o próprio rei Acaz, a quem Isaías apresentou, da vitória em Jesus que estava vindo muito rápida se ele seguisse a sua vontade. E de Isaías se cita Emanuel, que significa Deus conosco. Deus é e está conosco, segundo a melhor tradução, pois o verbo precisa ser colocado no sujeito dentro do hebraico. No hebraico, Emanuel exige a presença do verbo. O ser não está distinto do seu agir. Por isso o nome das pessoas dizia muito sobre as suas ações também. O nome, as palavras têm um grande poder. A promessa foi cumprida, Deus é fiel. Deus conosco está lá desde Adão. Pecou, Adão, onde estás? Deus passeava na viração do dia entre os homens. Todos os dias à tardinha, a presença de Deus, o louvor era sentido com a própria presença daquele que merece todo o louvor. Adão pecou, as vestes se desapareceram da glória, veio a nudez, as folhas de figueira e Jesus aparece para cobrir, como o filho pródigo cobriu então com seu manto, e a glória de Deus agora aparece em nós. Novamente, diante do universo, não estamos nus, mas revestidos da aparência do príncipe de todo o universo, do maravilhoso do vitorioso sobre o mal, daquele que morreu sem culpa por mim e por você. É com essa fisionomia que Adão via a Eva. É com essa fisionomia que Eva via a Adão antes do pecado. Mas com o pecado, as rusgas, a morte, o assassinato de Abel, Caim, vestiu-se das aparências de Satanás, o grande homicida desde o princípio, segundo o que diz o apóstolo Paulo. O pai da mentira enganou as nações, mas Jesus vem e pergunta: onde estás? O homem questiona: onde existe Deus? Cadê Deus? Deus não prometeu que o seu povo teria dores e dificuldades, mas prometeu estar com eles. Deus não prometeu que não teria dores e dificuldades, mas que estaria conosco nas provações. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. É o salmista no capítulo 23, verso 4. O cajado de Deus
é aquele que me protege, que me dá conforto, que me dá segurança. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não te atingirão. Isaías 43:2. Tudo isso se cumpriu na história de profetas. Daniel passou pelo fogo. Ele não, os 3 amigos dele passaram pela fornalha acesa, incandescente, que chegou a matar os que estavam colocando, os soldados que estavam colocando eles na fornalha. Mas nem um cheiro de fio de cabelo queimado, nada de sua roupa, nada deles foi tocado. Porque, em vez de 3, havia Jesus com eles. 4 estavam na fogueira. Onde você está na fogueira, Jesus anda, passeia com você, e o mundo contempla. Nabucodonosor, espantado, viu aquele espetáculo. Não foram 3 homens que colocamos na fogueira, eu vejo 4, e um deles é como um sol, como o Filho do Deus Altíssimo. E Deus reconhecido através da companhia que ele faz a nós. Deus é louvado pelos 3 na fogueira. E os 3 na fogueira são purificados. Nada do que é importante para eles queimou. Mas a sua fé foi fortalecida. Ainda que o Senhor nos mate, o Senhor Deus permita que você nos mate, ainda assim serviremos ao Senhor. E não tema, nós nem precisamos que você ponha mais tempo à prova. Pode jogar a gente na fogueira. Porque Nabucodonosor disse, se vocês não adorarem a estátua que eu fiz, não me obedecerem, amanhã, quando tocarem os tambores, as músicas, os saltérios, vocês serão queimados. Pode queimar, porque só Deus permite isso. E Deus estava com eles. É Emanuel, Deus conosco. E Estevão sendo apedrejado, Saulo assistindo aquela cena, carregando as roupas dos que estavam apedrejando. Um jovenzinho Saulo, contemplando aquilo tocou, machucou o coração de Saulo. Por quê? Porque ele estava acostumado a ver a guerra. Como centurião romano, ele estava vendo sempre lá nos teatros, nos grandes espetáculos, os gladiadores se matando. Pessoas sofrendo eram o seu cotidiano. Era um soldado acostumado à crueldade. Mas, agora, vendo a luz de Jesus, ele é transformado. Quem foi que procurou Jesus? Foi Saulo? Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Onde estava Jesus quando Saulo estava perseguindo os cristãos? Estava dirigindo o coração de Saulo. E esse é um vaso escolhido para converter a muitos, a multidões, ao mundo, para levar a mensagem, para transbordar pelo vaso da salvação do povo de Israel para todo o mundo. Todo o povo ouviu. E Paulo diz que pregou a mensagem, Paulo, não mais Saulo, a todo mundo conhecido de então. Assim Deus se faz conhecer, purificando os seus filhos com o fogo desse mundo. Permite, como a Jó, algum sofrimento, mas as bênçãos vêm multiplicadas e o conhecimento de Deus é, pois, a nossa certeza. Isaías, nós vamos ver lá no capítulo... Antes vamos ver Mateus capítulo 27, verso 46. 27, 46... Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Você está se sentindo abandonado? Jesus na cruz foi abandonado não por sua culpa, pelas minhas culpas, pelas tuas culpas. Nós precisamos pedir a Deus diariamente que Ele realmente se apiede, como já o fez, não apenas na cruz, mas no nosso coração, para que nós entendamos, vejamos, entendamos as maravilhas da salvação já ocorrida. Jesus salvou o mundo. Precisa agora o nosso coração ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Isso é você que permite com o seu livre-arbítrio. Não há outro caminho. Estamos num caminho de pedras, pedregoso, só dificuldades nessa vida. Cadê Jesus? Ele está no controle. Ele é Deus conosco. Eloi, Eloi, sabachthani, que significa, meu Deus, por que me desamparaste? É uma história triste,
de final feliz. Mateus capítulo 11, verso 28, nos releva a seguinte reflexão. Mateus capítulo 11, verso 28. Leio: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, eu vos aliviarei. Repito, está na fogueira, está sofrendo, está sendo perseguido, está sendo injuriado, caluniado, está com doença na família, dificuldades financeiras. Vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vou fazer você ficar rico, vou curar todas as doenças. Muito provavelmente Deus te dá aquilo que seja o melhor para a sua salvação. Não é uma teologia de prosperidade, é estar na fogueira com Deus, é ter a certeza de que Deus está conosco, independentemente de que dificuldades possa estar passando Jó, de que dificuldades possamos estar nós também passando. Veja Isaías capítulo 59, verso 1 e 2. Ao vermos Isaías 59, vemos o mesmo profeta: pecado, confissão e redenção. Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês de seu Deus, e os seus pecados escondem vocês do rosto dele. E por isso ele não os ouvirá. Por que nós oramos e não somos atendidos? Por que eu oro e não sou atendido? Eu canso de orar por certas coisas da minha vida e não vejo nenhuma luz. Não vejo a atenção do Senhor. Se é verdade, Emmanuel está aqui, se os ateus gritam, cadê Deus? Se os sofredores dizem, meu Deus, por que eu oro e não sou atendido? As suas maldades separam você do seu Deus, os seus pecados escondem vocês do rosto dele, por isso não ouvirá. O que é pecado? Paulo explica que pecado é transgressão da lei, errar o alvo que é Jesus, a perfeição em Jesus, para seguir os caminhos do mal, os caminhos da perdição. Pois então vamos a Jó capítulo 38, verso 4, aquela história que eu estava falando agora há pouco, uma maravilha sem dúvida alguma, um homem que enfrentou situações que mais nenhum outro conseguiu suportar. Plena agonia. Jó 38, verso 4. Estamos aqui no livro de Jó, aquela história maravilhosa da superação do ser humano na confiança dele em Deus. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me se você sabe tanto. Quem marcou os limites? Quem fez todas as coisas? Deus, o Senhor de todas as coisas, Ele estava no princípio. Ele fez cada coisa pensando em você. No princípio criou Deus os céus e a terra. Haja luz para nós. Foi o primeiro dia. Um firmamento, um substrato para que nós possamos alicerçar a nossa vida no segundo dia. Depois, vegetação, para que nós possamos ter alimentação, árvores que produzam frutos e frutos que produzam semente, não os transgênicos, mas a perfeita natureza de Deus a nosso favor para a nossa alimentação, luminares para servirem de sinal entre mim e vós. Os sinais estão aí, até as estrelas vão cair para dizer e pregar que Jesus está voltando. Caíram já nos séculos passados, em profusão, iniciando a época do fim dos tempos, mas creio que Jesus vai mandar novamente esse sinal, porque os sinais são para que todo olho que vai ver Jesus o veja. Então, fez também no quarto dia os luminares, e no quinto dia os animais, tudo que nos volta, tudo que fez para nós, são coisas que Deus tem feito para o nosso conforto, para o nosso consolo, para sermos seres que veem e entendem o amor do Pai através também das suas criaturas. O véu sai e nós vemos as aves louvando, os animais cantando. Deus os abençoou, lhes disse, sejam férteis, multipliquem, sejam fecundos. Desta forma, Deus abençoa a nós, para que nós possamos ter aliviado as nossas cargas aqui na terra. A seguir, faremos então a reflexão sobre a forma como essas coisas acontecem. Lá em Atos, Jesus, no capítulo 7, verso 55, se manifesta diante de Estevão. Estevão estava sendo apedrejado por amor de Jesus, como nós falamos agora há pouco. Mas veja o que diz o verso 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para os céus e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Jesus não está sentado
assustado, vendo seus filhos sofrendo. Quando um filho sofre, ele se levanta de seu trono, ele se põe à disposição. Ali estava Estevão, cada pedrada, cada momento, cada acusação, cada dor, Jesus se levanta. E ele não via as pedras, não via os acusadores tapavam os ouvidos, mas ele via e ouvia o Filho de Deus no trono o aguardando. E você vai ficar olhando para as pedras ou vai olhar para Jesus, o nosso Salvador? Aquele que sofreu todo tipo de acusação, todo tipo de dor, a miséria desse mundo, também é aquele que nos salva e nos redime. Hebreus, capítulo 2, do verso 5 e seguintes. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, mas alguém em certo lugar se testemunhou dizendo: quem é o homem para que ele te importes, e o filho do homem para que com ele se preocupes? Tu fizeste um pouco menor que os anjos, e o coroastes da glória e da honra, tudo sujeitastes abaixo de seus pés. E ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos com todas as coisas são sujeitas. Vemos, todavia, aquele por um pouco foi feito menor do que os anjos. Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus em favor de todos experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornar-se perfeito mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Jesus se tornou perfeito pelo sofrimento. Nós também, pelo sofrimento, apuramos esse maravilhoso, tirando a escória da nossa vida, purificando para nos tornarmos preciosos diante do universo. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Somos irmãos de Jesus diante do universo, não é diante dos pecadores, aqui não só diante do diabo quando ele vem te atacar e te acusar e te tentar. Você tem que dizer como seu irmão Jesus, está escrito: vai-te, Satanás. A vitória está garantida. Ele não tem poder em nossa vida porque não há um espaço para ele. Jesus completou todo o nosso ser. Glória a Deus. Proclamai, ele diz, proclamai o teu nome aos meus irmãos. Na assembleia te louvarei. Que assembleia é essa? A assembleia que estava lá escrita em Jó capítulo 38, verso 4. Quando o lamento de Jó acusava então a Deus, questionava a Deus sobre onde estava Deus no momento desse cuidado, no momento que ele estava passando pela maior aflição. Veja só o que foi que Deus respondeu a ele lá dos céus: onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me se é capaz. O verso que nós estamos trazendo é um verso que fala da Assembleia de Deus. Deus estava no meio atendendo a anjos, a todos os seres. Então o Senhor, capítulo 38, o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: quem é esse que obscurece o meu conselho, o meu tabernáculo, a minha assembleia? O meu conselho com palavras sem conhecimento? Muitas vezes os homens questionam: onde está Deus? Sem conhecimento, porque se conhecessem a Deus, olhariam e viriam Jesus caminhando com esses 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, como está registrado em Daniel. Olhariam Jesus com eles. No meio da fogueira, olhariam para os céus e Jesus se levantando do seu trono para vir te buscar, para vir me salvar, trazer para nós novos céus e nova terra, aquilo que o olho não viu, que o coração jamais imaginou. É o que Deus tem preparado para você e para mim. Que Deus te abençoe e sempre te guarde nos teus caminhos. Você está assistindo Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. Não perca, 5 minutos vem entende o resumo dessa programação, que vai a hora um pouquinho antes dessa. Às 8 horas, 5 minutos vem entende. Às 9, Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. Você, minha melhor companhia com Jesus, com toda certeza. Que Deus te abençoe, te guarde, a minha oração te guie nos teus caminhos. Curta, compartilhe e siga a programação
para que o mundo conheça o Ide, pregai o Evangelho a todo mundo, para abreviarmos a breve volta e as bênçãos diretamente dos céus. Que Deus te abençoe muito.